Olá, como vai? Tudo bem? Esperamos que sim. Este é o Fala Santo André, mais um episódio, segunda parte, falando sobre geração de emprego e renda. Eu aqui com as simpaticíssimas, eu não vou errar agora, Malu Lopes, diretora do Departamento de Apoio ao Trabalhador, inserido na Secretaria de Desenvolvimento. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. E a Valquíria Lavecchia, coordenadora do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda, novamente seja bem-vinda, viu? Obrigada. O que nós falamos sobre o CPE-TR na parte 1, você vai lá e faz um acesso, e agora nós vamos falar sobre uma coisa muito importante também. Eu vou perguntar para a Malu sobre a incubadora pública. Fala um pouquinho sobre isso, aliás, fala um poucão sobre isso. Então vamos lá, que é um assunto que eu sou absolutamente apaixonada. Incubadora Pública de Economia Solidária, ela tem a vocação de pegar o pequeno empreendedor, que eu nem chamo de pequeno, eu chamo de nano-empreendedor. Então é aquele que ainda não... Ele tem um trabalho, ele tem... Eu trabalho com artesanato, né? Nossa vocação é artesanato. Uhum. E ele tem lá, ele sabe fazer alguma coisa, mas ele não sabe vender, ele não sabe precificar, ele ainda não experimentou o mercado. Uhum. Ele só sabe fazer. Certo. Só que ele precisa de uma renda, né? Aquilo precisa render para ele. Certo. Então, o que a gente faz? A gente incuba, como o próprio nome diz. Assim como os bebezinhos que nascem prematuros, eles vão para uma incubadora, okay. Eu falo que os meus empreendedores ainda, nano-empreendedores, ainda imaturos, eles vão para a incubadora pública de economia solidária para que essa vocação seja ou desenvolvida ou até descoberta. Entendi. Porque às vezes a pessoa precisa criar uma renda, ela sabe fazer alguma coisa, mas ela não tem a vocação do empreendedorismo. Perfeito. Então ela fica girando num ciclo vicioso e não desenvolve. Como eu tenho aquela pessoa, aquele artesão que sabe fazer o produto e tem o espírito empreendedor. Então nós pegamos essa pessoa, a prefeitura pega, incuba essa pessoa e aí ela vai desenvolver tanto teoricamente, aprendendo de fato a fazer a sua contabilidade, o seu fluxo de caixa, a sua precificação, descobrir o perfil do seu consumidor, que isso é muito importante, mas também ela gera uma renda. Importante, então, né? Eu tenho como experimentação, nós temos lá na incubadora, tanto uma feira de rua, né, onde nós fornecemos toda a logística, as barracas são nossas, o artesão ou a pessoa que faz a comida de rua, que também nós trabalhamos com isso, ele vai entrar só com o produto dele. Toda a logística é nossa. Os equipamentos, a mesa, a cadeira, a barraca, tudo nossa. O veículo, né, o transporte desses equipamentos é feito pela prefeitura. E nós temos, então, essa feira de rua para que eles desenvolvam tanto o artesão quanto o cozinheiro, né, aquele que faz a comida de rua, que eles desenvolvam esse contato de uma feira de rua. Certo. E temos, no caso do artesanato, uma parceria com o Shopping da Cidade, que nos proporcionou a loja experimental. Perfeito. Então, isso é muito interessante, porque nós temos um espaço físico, custo zero para a prefeitura, uma parceria do Shopping Átrio com a Prefeitura de Santo André. Eles nos fornecem um espaço, custo zero para a prefeitura, e nós montamos uma loja de artesanato. Perfeito. E eles trabalham nessa loja em regime de plantão, eles fazem toda a contabilidade, eles fazem toda, né, essa experimentação da venda, mas sempre supervisionado pela equipe do Departamento de Apoio. Eu tenho certeza. Valquíria, isso a gente já sentiu, todos nós já passamos por isso e acontece isso, a gente não vê perspectiva mais ou ficar, né, com a nossa baixa autoestima. Como é que isso aumenta, isso dá bastante resultado positivo também, né? Com certeza.
acho que até para acrescentar um pouco, por favor, né, sobre a economia solidária, que a gente está falando de renda, né, promoção do trabalho, é uma coisa que se faz muito lá e que a Malu ama de paixão lá, a economia solidária, é o investimento que a gente faz na pessoa, né, Malu? Sim, sem dúvida. Porque quando fala de incubadora, a gente oferece todos os recursos para ela, inclusive agora, então a gente tem uma imagem, tem lá uma logomarca, né? Olha. Que dá credibilidade, dá visibilidade, propriedade, né? visibilidade para o empreendedor. Então agora a gente conseguiu com recursos, a gente está aí com sacolinhas, então hoje quando ele vai vender o seu produto, ele já tem uma sacolinha com a logomarca do projeto, ele vai ofertar para o cliente dele, então a gente tem várias investidas em relação a isso. E fora que você, por conta do trabalhador formal, só o fato do atendimento que você oferece a ele, porque quando ele chega pra gente, a gente não é um mero agente selecionador, né? A gente está lá com outras funções também, então às vezes ele vem porque o centro, quando ele foi criado, ele veio com a perspectiva de trabalhar com pessoas em vulnerabilidade. Então é lógico que hoje esse perfil mudou, mas a missão dele continua. Entendi. Então quando ele chega pra gente lá, ele vem com várias necessidades, que o trabalho é uma delas, mas ele vem com outras necessidades também e que a gente está lá para ouvir e tentar encaminhar para que ele possa ir, porque o emprego seria a última porta, muitas vezes. Tem alguma coisa que às urge, vezes né? você precisa ter um olhar diferente, uma escuta diferente para elevar a estima daquela pessoa. Inclusive saber como falar com aquele trabalhador para que ele não se sinta humilhado ou rejeitado. Então, dizer um não para ele, olha, você não obteve essa vaga, você está faltando algumas condições. Uma delas é a escolaridade. Olha que bacana, seria bom se o senhor pudesse fazer a elevação da escolaridade ou fazer um curso de qualificação. Olha, nós temos aqui uma coisa que vai agregar e valorizar aquela pessoa. Entendeu? Entendi. Eu acho que dessa forma a gente dá a ele um incentivo, melhora a autoestima dele, ele sai de lá, mesmo às vezes com a negativa do trabalho, mas ele sai de lá orientado. Perfeito. Isso que é muito mais importante, eu acho que é isso que a gente faz. Porque aí, né, Malu, de nano, Aí passa Aí a micro, a pequeno, a grande, a gigante empreendedora. E eu acho que é só Por favor. Acrescentar uma coisa que eu acho muito importante dizer. Às vezes a pessoa entra na incubadora, falando de autoestima, muito com aquela visão de vou fazer um bico, vou arrumar um dinheirinho, sempre se diminuindo e com aquela coisa do não, a pessoa vai comprar para me ajudar. E eu tiro isso, porque eu falo que não é assistencialismo. Eu trabalho com empreendedor. Então, não é assistencialismo, é empreendedorismo. Então, eu digo sempre a eles, isso não é bico. Isso é uma escola de empreendedor. Ninguém vai comprar por pena de você. E se você perceber que estão comprando por pena de você, por uma caridade, vou comprar o paninho de prato para ajudar, não, você não está me ajudando, você está me atrapalhando. Você é um empreendedor, ainda pequeno, ainda embrionário, mas você é um empreendedor e você vai fazer um exercício de comercialização. Você não está lá como um assistencialismo. Óbvio que todo mundo precisa pagar boleto, porque o boleto sempre vence, não é? Mas eu digo isso sempre para eles. A incubadora não é o objetivo, não é a venda. O objetivo é o aprendizado, é a jornada e, principalmente, a identificação do seu empreendedorismo. Então, não é assistencialismo, não é para comprar com dó. Você é tão potente como o grande empreendedor. Porque os grandes também um dia foram nanos, exatamente. Né? Porque você ainda está no comecinho da estrada. O grande empreendedor, ele já está chegando no seu objetivo. Você começou a dar os primeiros passos. Só que o teu pensamento tem que ser grande. Perfeito. Eu acho que isso que é mais apaixonante, né? Quando você vê o desenvolvimento. Como a gente pode procurar
qual o primeiro passo, o primeiro empurrão aí nessa história da incubadora? O trabalhador ele pode nos procurar da incubadora. A incubadora ele pode entrar em contato com a prefeitura, né? Okay. Se quiser ele pode até ir lá no Sim, Centro Público de Emprego. Sim. Nós também estamos lá para atender esses pequenos empreendedores, né? Todos aqueles que têm essa intenção, vontade de empreender e participar da incubadora, também pode acionar o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda. Aqui estamos lá na prefeitura, no TR1, no prédio do executivo. De lá, a gente encaminha, passa as coordenadas para onde a Malu está. Porque sempre existe uma conversa, né? Para a gente identificar se exatamente o que a pessoa procura é uma incubação, é uma evolução, ou se ela quer apenas um bico. Bico não é o lugar dela. Então, a gente faz assim uma prévia, né, de uma conversa, explica exatamente, porque a incubação ela tem começo, meio e fim. Certo, a pessoa entra, desenvolve e sai, vai voar, vai fazer o seu empreendedorismo, tem um momento de saída. O tempo é indeterminado, né? É indeterminado, depende muito da evolução. Eu tenho gente que sai 1 ano depois, eu tenho gente que precisa ficar um pouco mais, porque é um processo para ele um pouco mais lento, mas ele vai sair em algum momento, ele sairá. Então, existe uma conversa prévia para ver primeiro se aquilo que a gente oferece atende às expectativas dele e ver se ele tem esse perfil. Perfeito. Ele tendo um trabalho artesanal, isso é muito importante deixar claro, isso é determinado por decreto-lei, o trabalho tem que ser artesanal, tanto na alimentação de rua, quanto no própria peça, né? Não é uma revenda. Importante. Eu não posso comprar a peça pronta e revender na minha loja de experimental. Então, é um produto artesanal. Então, no caso do alimento, um bolo de pote, um pão, a pessoa tem que saber fazer. E a mesma coisa no artesanato. A pessoa tem que saber fazer aquela peça, que isso é importante. Perfeito. A gente, nesse momento, né, claro que a pessoa vai procurar vocês, nesse momento, com essas informações, nós podemos dar por encerrado mesmo sobre essa parte? Assim, é claro que o assunto se estende, sim, né? Mas sim, lógico. Tudo bem? Eu poderia ficar falando da incubadora uns 3 anos. Sim, mas certeza. Eu acho que o principal, eu acho que né? já está aí. Esse primeiro eu te agradeço. Esse primeiro empurrão. Uma ex-diretora do Departamento de Apoio ao Trabalhador, inserido na Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Valquíria Lavecchia, coordenadora do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda. É um assunto importante que seria muito legal a gente conversar mais vezes aí, né? Sim, obrigado, viu? Sempre que chamar, nós que agradecemos. Obrigado. Falamos neste bloco sobre a incubadora pública de economia solidária. E elas são as mãezinhas aí, são apaixonadas aí e querem você, né, que quer começar aí uma oportunidade. Este é o Fala Santo André. Informação importante para você.